Olá, turminha! Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula. Vamos falar sobre formação e evolução das espécies, que é um assunto que a gente já tem trabalhado e agora a gente vai dar uma finalizada para entrar em outros temas. Bom, especiação. Especiação é o processo de adaptação, de formação de novas espécies. Então, o que acontece na formação de novas espécies? É quando essas novas espécies acabam se adaptando de forma diferente, de acordo com o que o meio ambiente acaba selecionando para elas. O que acontece? Temos aqui uma população, lembrando, né? População são animais da mesma espécie. O que vai acontecendo? Na especiação, através de uma barreira geográfica, algumas espécies elas vão ser selecionadas aí para ambientes diferentes. Elas sendo selecionadas através de uma barreira geográfica, por exemplo, elas vão começar a se adaptar em ambientes diferentes, como podemos observar, espécie adaptada em um ambiente diferente, a coloração, a adaptação, elas vão se tornando de formas diferentes do que a anterior. Aqui ficou no mesmo ambiente, elas vão continuar crescendo, se desenvolvendo e se reproduzindo. Aqui, por exemplo, através de uma barreira geográfica, duas espécies elas acabaram sendo selecionadas de formas diferentes. Uma manteve e a outra ela acabou tendo uma seleção natural diferente. Então, a coloração dela, vocês podem perceber, ficou de uma forma diferente. Então, provavelmente essa espécie aqui de besouro, eles tiveram uma adaptação com uma característica de floresta, com bastante características de árvore, porque eles acabam utilizando a camuflagem para fugir dos seus predadores. Essa outra espécie aqui, que a coloração praticamente manteve, o que aconteceu que ficou um pouco mais clara, provavelmente não tem uma quantidade de vegetação muito grande. Então, elas têm que se adaptar de acordo com o meio ambiente para poder fugir dos seus predadores. Então, chamamos esse processo de isolamento reprodutivo, através da especiação. Então, os animais vão continuar se reproduzindo, dando seus descendentes as suas características. Bom, quando a gente fala sobre seleção natural, a gente também lembra do surgimento de novas espécies, como por exemplo o cruzamento entre a égua e o jumento, que formou o burro. Esse cruzamento de espécies diferentes da égua e do jumento selecionou um novo organismo, né? Aí chamamos da mula, o burro. Ele é um animal híbrido, né? O que seria um animal híbrido? O animal híbrido é quando ele é infértil, ele não consegue cruzar e gerar novos descendentes. Então, chamamos esse processo de híbrido. Aqui eu posso mostrar outras espécies relacionadas ao hibridismo, como por exemplo o jaguar, mas a leoa vai dar origem, né, ao jagleão, que é entre espécies diferentes, espécies híbridas. Aqui eu tenho um outro exemplo da zebra e o asno, dando origem ao zebroide. Esses animais, eles também podem sofrer mudanças através de laboratório, induzida pelo próprio homem, como é o caso do zebroide. Mas o que geralmente aí pode acontecer da seleção natural é que essas espécies, como anteriormente eu falei do burro, elas acontecem de uma forma natural no nosso ambiente, mas o jagleão e o zebroide, eles sofreram essas mudanças genéticas de espécies através de laboratório. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de evolução. Bom, o processo de evolução, a gente vai trabalhar primeiramente a origem da vida. Bom, agora falando sobre o processo de surgimento dos primeiros seres vivos, vamos trabalhar
com teoria e hipótese. A teoria e hipótese que a ciência acaba trabalhando é porque muitas coisas a ciência não tem como provar, então trabalhamos com esses conceitos. Então, primeiro vamos falar sobre a biogênese. A biogênese é um conceito que os seres vivos surgiram da matéria não viva, uma matéria inanimada. Então, objetos davam origens a outros seres vivos, como por exemplo. E o conceito da biogênese é que os seres vivos surgem a partir de outros seres vivos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, ao começar da abiogênese. A biogênese foi proposta pelo filósofo Aristóteles, que ele, com seus conhecimentos naquela época, é lógico que esses conhecimentos não são válidos agora, mas foi importante para chegar onde temos os principais conceitos da ciência hoje. Então, o que ele observou e propôs? Que os seres vivos, eles nasciam de transformações de outros tipos de substâncias, de materiais, como por exemplo esse lodo aqui. Esse lodo, nesse pântano brejo, ele deu origem a um sapo. E esse sapo foi se desenvolvendo e crescendo. É o que conhecemos hoje? Não, né? O brejo, ele não dá origem a seres vivos, e sim é o habitat desses animais. Naquela época se tinha até uma receita para a formação de ratos. Vejamos, o juntamento de roupas sujas com trigo deu origem a ratos. O que aconteceu? É a teoria da abiogênese, que ratos, eles surgiam através de roupa suja juntamente com trigo. E é lógico que esse conceito não foi adotado hoje para a ciência, né? Mas as pessoas acreditaram por um bom tempo que os animais, eles nasciam através de objetos ou até mesmo de outros tipos de composição. Bom, já o que temos hoje sobre a biogênese, que é o que a ciência trabalha, passou por alguns pesquisadores. Eu vou falar sobre os dois principais. O primeiro, Francesco Redi. Francesco Redi, ele queria derrubar a teoria da abiogênese e ele propôs, através de sua experiência, que os seres vivos, eles não nasciam do nada, através de outras composições, e sim através de outros organismos vivos. O que ele propôs? Ele pegou o recipiente com um gargalo aberto e o outro fechado, e observou que no recipiente fechado não dava origem a seres vivos, que as moscas, elas acabavam sendo atraídas pela carne e nasciam o quê? As larvas. Então, as larvas, elas se desenvolviam e depois nasciam as moscas. Então, não era do pedaço de carne que nasciam as moscas, e sim que as moscas, ao pousar na carne, ela colocava os seus ovos e lá nasciam as larvas. Mas as pessoas não acreditaram muito na experiência de Redi, porque as pessoas falavam que precisava de um recipiente que se tinha a passagem da força vital. Então, a força vital não conseguia passar pelo recipiente totalmente fechado. Então, o que ele fez? Ele colocou gases aqui num outro recipiente, onde simulou o recipiente fechado. O que aconteceu? As moscas, elas não conseguiam chegar aqui para o pedacinho de carne lá, as larvas não conseguiam se desenvolver. Bom, nesse conceito, as pessoas ainda não acreditaram muito, mas algumas já ficaram mais balanceadas, que não é os seres vivos não nascem de uma força vital, e sim através de outros seres vivos. Para quebrar a teoria da abiogênese, Pasteur, ele teve um conceito em relação à sua experiência um pouco melhor, digamos assim, em relação ao Redi. Então, Pasteur, ele que quebrou a teoria da biogênese. O que ele fez? Na sua época se tinha mais desenvolvimento em relação aos equipamentos. Então, ele pegou um recipiente, colocou um caldo nutritivo, representando aí as proteínas, como se fosse uma carne. Ele
colocou-se, né, uma curvatura nesse recipiente chamado pescoço de cisne. E o que ele fez? Ele ferveu esse caldo nutritivo para matar os micro-organismos e está explicando para as pessoas, né, futuramente. Bom, após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Então, o caldo nutritivo bem quente, ele acabou matando os micro-organismos. O que aconteceu? Os micro-organismos, depois de um tempo, eles ficaram presos apenas aqui, ó, nesse pedacinho aqui do pescoço de cisne. Os micro-organismos não conseguiram se proliferar, aqui no caldo nutritivo. Então, ele conseguiu provar para as pessoas, digamos assim, a sua experiência, que a força vital que as pessoas acreditavam que tinha que ter um recipiente aberto, não surgia, dava origem aos seres vivos, e sim que quando o pescoço de cisne foi quebrado, ocorreu a proliferação dos micro-organismos no caldo nutritivo. Então, isso provou que os micro-organismos, eles existiam, né? E eles davam origem a outros organismos. Por quê? Porque tinha a abertura maior para ocorrer o seu desenvolvimento. Tá? Então, o Pasteur, ele quebrou a teoria da abiogênese, relacionando que os seres vivos não nascem de uma força vital, e sim eles aparecem através do ar, né, por exemplo, se desenvolvendo e ocorrendo o seu crescimento. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história, as principais histórias de origem da vida. Quando a gente fala sobre a história da origem dos primeiros seres vivos, a gente vai trabalhar o quê? As hipóteses. Vou falar sobre as 3 principais hipóteses. Criacionismo, que está relacionada às pessoas que acreditam em Deus, têm a sua religião, então é sempre importante a gente respeitar a opinião um do outro. Eu estou aqui para explicar o processo evolutivo da ciência. Panspermia, que relaciona que os seres vivos, eles vieram através de um outro planeta, e a evolução química, que é o que a gente vai trabalhar. Bom, então, falando um pouquinho aí sobre a origem da vida, primeiramente a gente trabalha a formação do nosso planeta. Quando o nosso planeta se formou, ele passou por grandes modificações. Essas modificações teve uma relação com alguns principais elementos químicos da Terra primitiva, que é a amônia, o hidrogênio, o vapor de água e o metano, que são os principais elementos aí da formação da Terra primitiva. Então, a Terra primitiva, ela sofria essas mudanças químicas com os raios que existiam, uma grande quantidade muito grande, com a alta temperatura. Com isso, a formação da origem da Terra primitiva nos mares foram sofrendo as reações químicas. Sofrendo essas reações químicas, formou-se, digamos assim, os primeiros elementos, que ainda não é um ser vivo. Ele foi chamado de coacervado. Coacervado não é célula, porém é uma característica nutritiva de uma grande quantidade de proteínas. O que aconteceu? Em relação a essas proteínas, na Terra primitiva, depois de muito tempo, foram formando, né, as primeiras células. As primeiras células do nosso planeta são as células procariontes, as células das bactérias. Depois dessa adaptação, da formação dessas bactérias na Terra primitiva, isso, gente, não foi de um dia para o outro, foi durante um processo muito longo aí em relação à mudança do nosso planeta e a adaptação, porque vocês já sabem, não é os organismos que se adapta, não é o meio ambiente que se adapta aos organismos, e sim os organismos que vão se adaptando no meio ambiente. Depois desse processo e adaptação das células procarionte, temos
aí depois de muitos e muitos tempos, as células eucarionte, que é a formação de uma célula mais complexa e mais organizada no processo evolutivo dos seres vivos. Em relação a todos esses fatores que eu falei para vocês sobre a Terra primitiva, agora vou falar um pouquinho sobre a história do nosso planeta, em relação às eras que ocorreram modificações de acordo com a temperatura. Sabemos que existiam muitas espécies dentro do nosso planeta, porém essas espécies elas não se adaptaram, elas sofreram algumas mudanças que acabaram sendo extinta porque não se adaptou ao meio ambiente. A gente tem um exemplo muito claro dos dinossauros, né? Que através de mudanças climáticas que o nosso ambiente sofreu, juntamente com a chuva de meteoritos que aconteceu, a mudança climática do nosso planeta foi muito, digamos assim, muito ruim para esses animais, né? Então ocorreu uma mudança muito drástica para ocorrer a sua adaptação naquele momento no meio ambiente. Então eles acabaram morrendo aos poucos por conta daquele clima, uma grande quantidade de poeira, alimentação escassa. Então eles foram sendo extintos ao longo do tempo. Chegou um certo momento que eles acabaram entrando em extinção em massa e eles acabaram não se adaptando, e outros organismos como os mamíferos tiveram uma boa adaptação e começaram a se reproduzir e adaptar ao nosso meio ambiente. E até hoje temos muitos mamíferos. Outros, é lógico, foram sendo extintos ao longo do tempo porque não se adaptaram. Então não é o mais forte que sobrevive, sim o melhor adaptado ao ecossistema. Agora eu vou falar um pouquinho, nos slides, sobre a história do nosso planeta, um pouquinho de cada um dos períodos que foi acontecendo. Um beijo! Então vamos lá falar um pouquinho sobre as eras e os períodos em relação à história geológica do nosso planeta. A história geológica do nosso planeta, a formação, os cientistas eles estimam que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Dentro das eras, elas são divididas também em período. Foi melhor relacionar essa parte porque cada era, juntamente com seu período, foi tendo algumas modificações diferentes. Essas modificações, ela acaba selecionando, o meio ambiente, alguns organismos. O que aconteceu? O meio ambiente ele foi sofrendo mudanças climáticas muito grandes, onde muitos organismos eles acabaram sendo extintos e muitos acabaram se adaptando. Bom, vou falar o primeiro período, o período radiano. O período radiano, ele é o período de formação do nosso planeta. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que o nosso planeta sofreu grandes modificações através dos primeiros elementos químicos do nosso planeta, que foi hidrogênio, amônia, metano e vapor de água. Com a mudança climática, com a temperatura muito grande e uma grande quantidade de raios. Então, durante esse período, ainda não existia ser vivo. Existia-se a mudança climática do nosso planeta. Bom, o segundo período é o Arqueano. O período Arqueano é quando surgiram os primeiros seres vivos unicelulares, os seres procariontes, formados por uma célula simples, como a semelhança de bactérias. Já o período Proteozoico é quando os organismos eles foram tendo uma complexibilidade maior e eles tiveram uma formação de uma célula multicelular, uma quantidade de células a mais do que o período anterior. E esses animais, eles tinham uma característica exclusiva por ser uma célula eucarionte. O período Cambriano é o período que ocorreu uma diversificação dos organismos multicelulares. Nesse período, mais animais, micro-organismos
foram se adaptando, então tivemos uma complexibilidade maior nesse período. Já o período ordovinciano, né? Durante esse período apareciam-se as plantas sem vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva são as plantas mais adaptadas ao ambiente terrestre, quando elas conseguem absorver água e sais minerais, como exemplo. Já as plantas que não possuem, como esse exemplo aqui a gente tem as briófitas, não possuem os vasos condutores de seiva, são as plantas de pequeno porte, como por exemplo os musgos. Então foram as primeiras plantas a terem uma adaptação no nosso planeta. Siluriano. Nesse período surgem as plantas vasculares, com vasos produtores de seiva, e os primeiros peixes. Então, esse período a gente já tem uma adaptação melhor referente às plantas. Elas começam a aparecer com porte bem maior do que o anterior. E também a gente pode perceber aí durante esse período a evolução dos peixes. O período devoniano. Durante esse período surgem os primeiros ancestrais dos anfíbios. É quando os animais eles começam a ter uma adaptação ao ecossistema terrestres. Então, eles de um ecossistema aquático, eles começam a ter uma adaptação ao ambiente terrestre, de uma respiração branquial para uma respiração pulmonar. O período carbonífero é um período que a gente começa a observar um ecossistema com uma grande biodiversidade de flora, com plantas de grande portes e um ecossistema mais fechado em relação às suas florestas. E também é interessante que, de acordo com os cientistas, das suas hipóteses, é através desse período que a gente começa a observar o carvão mineral e o aparecimento também dos primeiros répteis. O período permiano é quando os répteis eles têm uma diversidade maior durante esse período. A gente consegue observar também plantas com semente e uma extinção em massa do nosso planeta, referindo-se a alguns organismos. Então, alguns organismos, eles sofrem essa mudança durante esse período e acaba ocorrendo uma extinção em massa de alguns animais. Bom, o período Triássico, ele começa a ter uma adaptação melhor dos dinossauros, digamos assim, mas também a gente tem o aparecimento dos primeiros mamíferos durante esse período. O período Jurássico é a diversificação do dinossauro, então a gente tem uma adaptação muito benéfica durante esse processo jurássico dos dinossauros e também o aparecimento das primeiras aves. O Cretáceo. O Cretáceo é o nosso último período. Ele é um período que aparecem as plantas com flores, e essas plantas com flores, elas vão dando origem a uma adaptação melhor no nosso ecossistema. E ao final desse período, há uma extinção em massa de muitos animais e plantas. O que sobreviveu é porque conseguiu se adaptar. O que sofreu a extinção em massa, como por exemplo os dinossauros e outros organismos, eles não se adaptaram nessa mudança do Cretáceo e eles acabaram sendo extintos. Bom, depois de falar sobre todo esse processo evolutivo, eu vou continuar a nossa aula como de costume. Quando a gente sempre trabalha, vai finalizando um capítulo, eu vou pedir, eu sempre peço para vocês uma pesquisa. E essa pesquisa que vocês vão ter que fazer é a evolução humana. Como que ocorreu o processo de adaptação e evolução humana? Porque a gente tem um conhecimento dentro da área da ciência do processo adaptativo de todos os organismos. O ser humano, ele
não veio do macaco como antigamente se dizia, né? Lembra lá em relação a Charles Darwin? Então, não é bem assim que é esse conceito. Ele foi passando por mudanças adaptativas no meio ambiente e foi selecionando o que foi mais apto. Então, trabalhamos sempre com uma característica de ancestral em comum. Bom, vocês vão fazer essa pesquisa sobre evolução humana, vão deixar no caderno, mas eu preciso de alguém para responder. Lembra que cada uma das pesquisas eu vou selecionando, né, pedindo para um aluno responder, falar sobre a sua pesquisa? Então, como de costume, agora eu vou escolher a Lorena. Lorena, explica pra gente sobre o que é evolução humana? Olá, eu sou a Lorena do nono C e hoje eu vou fazer uma explicação resumida sobre a evolução humana. Ao contrário do criacionismo, a teoria da evolução parte do princípio de que o homem passou por um lento processo de modificações e alterações. A ideia central da evolução é que todos os seres vivos, animais, vegetais e seres humanos se originaram de um ser mais simples, que foi se modificando com o tempo. Essa teoria foi formulada na metade do século XIX pelos cientistas Charles Darwin e tem sido aceita e aperfeiçoada até os dias de hoje. Após abandonar a medicina, Charles Darwin dedicou-se ao estudo da natureza. Em 1831, foi convidado como naturalista para uma expedição ao redor do mundo de 5 anos, promovida pela Marinha Britânica. Em 1836, ele voltou com espécimes de animais e vegetais de todos os continentes, além de muitas anotações. Após 20 anos de pesquisa, ele lançou seu primeiro livro chamado A Origem das Espécies através da Seleção Natural. A grande contribuição de Darwin para o evolucionismo foi a ideia da seleção natural. Ele observou que os seres vivos sofrem modificações que se passam para as gerações seguintes. No caso das girafas, ele imaginou que antigamente existiam girafas de pescoço curto e de pescoço longo. A grande maioria dos alimentos ficava no alto, então as girafas de pescoço longo teriam mais chances de se alimentar, sobreviver e se reproduzir. Então foi essa característica que prevaleceu e se passou de uma geração para outra. A seleção natural nada mais é do que a transmissão de características que adaptam uma espécie ao meio ambiente. O que causou grande indignação, tanto do meio religioso quanto do meio científico, foi a afirmação de que os seres humanos e os macacos teriam um ancestral em comum, que viveu há milhões de anos. Logo, essa teoria foi aceita pela descoberta de esqueletos semelhantes. Uma das etapas da evolução humana foram os primatas. Os mais antigos viveram há cerca de 70 milhões de anos atrás. Esses mamíferos de pequeno porte habitavam as árvores e as florestas e se alimentavam de folhas e insetos. Outra etapa foi dos hominoides. São primatas que viveram há cerca de 22 a 14 milhões de anos atrás. Ele tinha o tamanho de um gorila pequeno e habitava as árvores, mas também descia ao solo. Ele também era quadrúpede, ou seja, andava sobre as 4 patas, 14 milhões de anos atrás. Ele tinha o tamanho de um gorila pequeno e habitava as árvores, mas também descia ao solo. Ele também era quadrúpede, ou seja, andava sobre as 4 patas. Com o passar dos anos, vieram os hominídeos, os Homo habilis, os Homo erectus, o homem de Neandertal e, enfim, os Homo sapiens, que somos nós. Lembrando que o homem não surgiu do macaco, só que o humano e o macaco têm um ancestral em comum. Esse foi o resumo. Obrigada pela atenção.